Dr. Kalash. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou pedir permissão para falar de pé. E eu ia, inclusive, I'm going to say this in English so that you don't have to immediately after, but I will turn to Portuguese. Yeah. I was going to reach this so that I can pass the slide, but it was an opportunity to touch you so that we do it in a very cultural way. Another thing that you will probably learn by now is that we don't pay much attention to surnames. So for me, you are Das. And that is another cultural... Dr. Alexander. Okay, right. that's perfect. And it's much easier to pronounce Bas than Dungan. Absolutely, absolutely. Eu vou falar em português. I'm going to speak in Portuguese because also knowing or trying to guess what you would be presenting, I prepared a presentation. Eu devo dizer a vocês que nos 14 anos que eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, no Departamento de Envelhecimento e Saúde, o país que mais nos ajudou foi a Holanda. E um país que nos ajudava sem considerações armadas, sem impor, sem dizer, mas a gente pode lhe dar um suporte, mas tem que usar os nossos consultores, as nossas empresas. E eu sou, para sempre, muito grato à Holanda, não só pelo que nós aprendemos convivendo juntos, mas os vários programas que nós pudemos implementar ao longo desses anos. E eu vou chamar a atenção de algumas coisas que o Sérgio já falou, e também o Das, que nós estamos vivendo essa revolução da longevidade, ela é global, mas no Brasil nós temos um desafio que é muito grande. Nós vamos passar de 24 milhões de pessoas com 60 anos e mais de 2015 para 78 daqui a 50 anos. E quem achar que daqui a 50 anos é muito tempo, basta vocês terem 20 anos hoje para terem 70 daqui a 50 anos. Nós estamos falando do futuro imediato de quem já é adulto. Todos os outros grupos populacionais vão diminuir em proporção. E nós vamos ser um grande Japão, porque o único país que hoje tem mais de 30%, com 10%, com mais de 30% com mais de 60 anos, é o Japão. Nós vamos ser um imenso Japão daqui a muito pouco tempo. E o tempo de nos preparar é agora. A velocidade é extraordinária. Um país como a França levou 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. O Brasil vai fazê-lo em 20 anos. Esse é um desafio, e um desafio que está presente dentro das nossas desigualdades, em que nós temos pessoas como estão aqui representadas, envelhecendo muito bem, mas com uma imensa maioria de pessoas envelhecendo mal, com as desigualdades, e a gente não precisa ir para a Índia para ver a pobreza e até a miséria com que muitos brasileiros estão envelhecendo hoje. Mas aqui é o desafio, Das. Se nós olharmos em 1950, a proporção de idosos na Holanda, eu estou me referindo a 60 a mais, não 65, era mais do que o dobro do que nós tínhamos aqui no Brasil. Em 2015, vocês têm o dobro da proporção que nós temos. Mas em 2065 e até antes, o Brasil vai ser tão envelhecido quanto a Holanda. E aí é uma coisa muito importante da gente considerar, que os países desenvolvidos, como a Holanda, primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo muito mais rapidamente num contexto de pobrezas e de outros desafios, de outros problemas que ainda não foram solucionados. Nós queremos envelhecer assim. Nós queremos que a nossa capacidade funcional, que começa muito baixa quando nós nascemos, chega ao pique em torno dos 25, 30 anos, e nós vamos, obviamente, não ter a mesma força muscular ou rapidez que nós tínhamos aos 25 anos. Quando chegamos aos 85, nem queremos. Mas nós queremos continuar sendo agentes, contribuintes para o desenvolvimento, participando da nossa sociedade, da nossa família, da economia. E acima do limiar de dependência. O problema tem amarelo, e muitos brasileiros estão envelhecendo assim, com desigualdades, com problemas, com os determinantes sociais, com doenças, e acabam precocemente, em relação à Holanda,
tocando o limiar da dependência e permanecendo, e evidentemente que a diferença é muito grande. O que a Holanda nos tem a ensinar é que eles fazem isso. Eles fazem uma atuação, eles fazem uma intervenção a nível individual ou social, e eles corrigem essa velocidade, esse declínio que poderia ser evitado, de forma que a gente possa passar mais tempo independente, e isso faz toda a diferença. Outra coisa que vocês fazem bem é que a prevenção das doenças não transmissíveis, quando a gente nasce, talvez alguns tenham um pouco mais de risco de ter essas doenças não transmissíveis, e ao longo da vida, o que faz a diferença não é o envelhecimento. São os fatores pessoais, o contexto onde nós vivemos, que faz que uma pessoa de 60, 80, 90 anos tenha um grande risco de ter essas doenças não transmissíveis, que são as importantes, e a outra com a mesma idade, um risco muito menor. E vocês estão acumulando experiências, não só de político, mas também de pesquisas, que são muito relevantes para a gente prestar atenção. Porque a mensagem que vocês estão dando é que quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. Isso é um mantra que a gente devia observar. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Para vocês todos, pensem a idade em que vocês vão morrer. Pensem na causa do que lhes irá matar e aonde vocês vão morrer. Alguém aqui acha que vai morrer antes dos 70? Presidente, o senhor está fora. Dos 70 a 80? Vamos subindo. Agora eu chego lá. 90 Na mais. improvável hipótese de que sejamos mortais, né? Essa é a revolução da longevidade, que nós estamos vivendo e esperamos viver muito mais. Se eu lhes perguntar, alguém aqui vai morrer de doença de Alzheimer? Vocês pensaram em doença de um derrame? Sim, claro. Não, claro não, eles não estão levantando o dedo. É porque não é a morte que nós desejamos. E se não é a morte que nós desejamos, Sérgio, quando a gente pensa rápido, é a morte que nós queremos evitar, que a gente tem que ter as políticas que, de novo, a Holanda tem a nos ensinar. E quando eu lhes pergunto aonde que vocês acham que vou morrer, vamos ver. No Brasil hoje, o total de mortes para o grupo etário é maciçamente de pessoas de 60 anos para cima. 3/4, quase. Metade com mais de 80 anos. Isso significa que é muito diferente de quando eu era um estudante de medicina que vi muita criança morrer. A finitude significa que você pode ter 4 trajetórias diferentes. Por exemplo, com câncer, que você vem bem, de repente faz uma quimioterapia e quando acaba o seu período final vai ser comprimido em poucos meses, com uma qualidade de vida, evidentemente, muitas vezes difícil. Ou você pode ter aquele zigue-zague. Você tem uma insuficiência cardíaca ou renal, você tem períodos de queda, quando você melhora de novo, você não chega ao patamar que estava antes e finalmente pode ser um período prolongado com muito sofrimento e custos. Ou você pode ter uma doença de Alzheimer em que você cai e depois tem um período, muitas vezes de anos, em que você vai ter uma qualidade de vida muito ruim e vai afetar todo o seu grupo familiar, todo o seu contexto em que você vive. Ou aquela morte que provavelmente vocês pensaram quando eu lhes perguntei, vocês acham que vão morrer de quê? De um ataque cardíaco. Essa morte maravilhosa, que você vem voando igual um passarinho e de repente cai morto. Essa é da minoria, é menos de 10%. E nós temos muita coisa para aprender com vocês, exatamente pela coragem, pela transparência, pela abertura que se discute a morte e a qualidade de vida no seu país, e isso nós temos que aprender a fazer melhor. 74% das mortes no Brasil hoje são por doenças crônicas, majoritariamente a partir dos 60 anos, está lá em azul mais escuro. O total de morte por causas externas é um dos nossos escândalos, que nós estamos morrendo muito de acidentes e, sobretudo, de homicídios. Vocês veem as mortes de pessoas que morrem entre os 19
e os 40 anos, sobretudo homens, e sobretudo homens pardos e negros, uma perda imensa de vida que nós não estamos controlando, que está aumentando, são 60 mil mortes por homicídios. Quando nós acabarmos aqui essa sessão, suponha de 2 horas, 14 pessoas terão sido assassinadas no Brasil. Isso é uma das coisas que faz com que a morte e o fim de vida seja, muitas vezes, catastrófico em nosso país. Posso te interromper? Desculpa. É que eu fiquei confuso. Não sei se a minha confusão é representativa do grupo. Mas neste gráfico, quer dizer, há um número digamos, é um número maior de mortes por 100 mil habitantes, por alguma... Qual é a unidade? Nós estamos aqui falando de número de óbitos total, então nós estamos somando o número de mortes por grupo etário. Como é que eu devo ler? Digamos, morrem 500 mil pessoas entre 20 e 39 anos a cada ano. Eu estou atrapalhado. Por 100 mil, desculpa, ali devia ter assim. Bom, por 100 mil. Por 100 mil. E é majoritariamente de pessoas jovens do sexo masculino, pardas e negras. Por 100 mil. O que reflete o fato de que, ainda na distribuição demográfica brasileira, essa coorte de 29, ainda tem muita gente aí. A pirâmide, ainda nós não envelhecemos tanto. Não, isso aqui eu estou falando de número de mortes por sexo. Nós não estamos falando de pirâmide populacional. Só estou refletindo aqui as mortes que são causadas por homicídios retratadas no gráfico. São causas externas, perdão. Okay? Agora captei vossa mensagem. Tá, que tem aqui as mortes por acidentes e os homicídios. Não, eu pensei que não era o conjunto das mortes, está bem. Vou passar isso, os indicadores, mas para falar do outro aspecto que você tocou, Das. À medida em que a gente envelhece, o autocuidado é a dimensão mais importante. Depois vem o cuidado informal, que você tocou na comunidade. Ou, sobretudo, dos nossos amigos, nossas famílias que estão ali para nos darem esse cuidado. Depois vem o comunitário, alguém que é pago, atenção primária à saúde, para que nos cuide. E, finalmente, o institucional. No Brasil, a gente não está fazendo isso. A gente coloca muito recurso no institucional, pouco no comunitário, praticamente não está dando o apoio para que essa família que você se referiu possa nos prestar cuidado e muito pouquinho para incentivar o autocuidado. Outra coisa que vocês têm na Holanda, e eu me permito dizer isso porque mesmo antes de trabalhar na Organização Mundial da Saúde, ainda nos 20 anos que eu passei trabalhando na academia em Oxford e em Londres, eu passei uma temporada numa das universidades de ponta, renovadoras, Maastricht, que estava revolucionando o ensino médico. Nós precisamos treinar profissionais de saúde, não para tratar criancinhas e mulheres grávidas, mantendo o mesmo tipo de treinamento que eu tive quando eu era estudante de medicina, lá nos anos 60. Nós estamos treinando profissionais para o século XX, não para o século XXI. E nós temos muito a aprender observando as reformas de currículo que vocês fizeram, exatamente para responder a essa revolução da longevidade. E, finalmente, a importância de desenvolver uma cultura do cuidado em resposta a essa revolução da longevidade. Nós temos insuficiência renal, cardíaca, hepática, e no Brasil nós estamos vivendo também uma insuficiência familiar. Nas camadas pobres, porque quantas vezes nós temos mães solteiras, mães que estão cuidando dos filhos sozinhas, sem um parceiro, sem o pai dessas crianças, que talvez tenha sido assassinada, talvez esteja na prisão, ou simplesmente se separaram. Nós estamos vivendo uma insuficiência familiar porque há pelo menos 20 anos nós estamos com as nossas taxas de fecundidade abaixo do limiar de reposição. Estamos cada vez tendo menos cuidadores, e vamos falar no gênero adequado, cuidadoras, porque nós, homens, no Brasil, não estamos participando
dessa equação do cuidado. Nós temos aí coisas também para aprender com a Holanda. Minha mãe, quando fez 90 anos, estava cercada de potenciais cuidadoras. Na hora que ela adoeceu, hoje com Alzheimer, está todo mundo ocupado. Eu não estou culpando ninguém, é a realidade nossa da classe média, que é diferente das camadas baixas, onde talvez exista mais solidariedade feita pela necessidade. Mas nós temos que olhar para os países que já envelheceram para ver como que essa equação pode ser melhor feita. Porque, para minha mãe, para quem tem o dinheiro, nós vamos empregar uma cuidadora, que tem que ser treinada e que tem que ser tratada com a dignidade que eu espero que a minha mãe seja tratada por ela. Aqui nós temos coisas muito importantes, porque esse direito de ser cuidado até o final da vida é o que vocês estão assegurando. No The Economist, 2 semanas atrás, eu li isso. A morte na velhice é um evento raro, singular e extraordinário. Isso era no século XVI. Hoje não. A morte raramente é rápida, sem sofrimento e dor. Vocês estão nos ensinando isso. Vocês estão, hoje na Holanda, mais que qualquer outro país, falando abertamente de qualidade da vida, de dignidade da vida até o seu final. Eu não estou falando de eutanásia, mas vocês estão com esse debate público que nós estamos evitando, passando para debaixo do tapete, muitas vezes por preconceitos, tabus, inclusive de fundamentalismo religioso. Nós temos que aprender com uma sociedade mais laica, mais aberta, para discutir isso que vai nos afetar a todos. Aqui, todo mundo vai morrer. Não necessariamente das mortes boas que a gente tem na cabeça. A maioria de nós vai morrer em hospital, com tratamentos invasivos, agressivos e em vão, pointless, que não vão ajudar em nada. Nós temos que ver o que a Holanda está fazendo para tentar aprender melhor. Finalmente, existe essa conspiração do silêncio, uma desconfiança mútua. Eu sou o médico, você é o paciente, você não fala da morte, não quer tocar, eu me sinto desconfortável porque não fui treinado para falar de morte, também vou evitar. Vamos olhar como que no currículo vocês na Holanda estão treinando os profissionais para abrir esse diálogo de uma forma transparente. Mesmo quando existe um instrumento legal de diretivas antecipadas, não há garantia de que no final da sua vida, por interferências muitas vezes dos médicos, dos profissionais da saúde, que ele venha a ser respeitado. E nós temos esse direito, à medida em que envelhecemos, que vocês estão observando, de forma não comparando com o Brasil, comparando com outros países também desenvolvidos. Esse direito à saúde, a aprender, a trabalhar, a ser protegido, a ter um seguro, a participar da sociedade, a ter acesso a serviços, assim como o direito a parar, direito a descansar, o direito a ter uma renda mínima, o direito de ser cuidado, sobretudo para as pessoas fragilizadas com declínio cognitivo, o direito à dignidade até o final dessa vida, que se eu espero para minha mãe, eu espero aprender melhor com vocês, para que a gente possa garantir a um país que está envelhecendo antes de ser risco. Muito obrigado.